Vamos começar então o nosso primeiro assunto desse Sport Center. Vem com a Lili Nascimento, Corinthians e seus novos reforços. Olá, amigos do Sport Center. Sexta-feira agitada para o Corinthians. Não só pelo clássico contra o Palmeiras no próximo domingo, mas também pela chegada de reforços para o técnico Antônio Oliveira. A começar pelo lateral direito Matheus França, que pertencia ao Flamengo. Ele assinou com o clube até dezembro de 2028. O Corinthians pagou 4 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do atleta. Já estou pronto, mas primeiramente queria agradecer a Deus por essa oportunidade de estar vestindo a camisa do Corinthians, que era um sonho meu pessoal, da minha família. E depois de muita luta, graças a Deus deu certo, né? E hoje eu estou aqui, estou treinando. Se o professor optar por me levar para o jogo, eu estou pronto para ajudar os meus companheiros. Então, primeiramente, estou muito feliz e é isso que importa. Outro reforço é o meia Igor Coronado, de 31 anos. Ele desembarcou no Brasil no início da tarde desta sexta-feira. Nossa equipe acompanhou o desembarque. Ele deu entrevista, falou que ainda não está 100% para a estreia. Com certeza, né? Imagino que para qualquer jogador, ainda mais a minha trajetória de morar a vida inteira fora do Brasil, tá voltando pro Brasil, para um clube gigantesco como o Corinthians é muito especial para mim. Na verdade, eu não vou estar 100% ainda, porém é necessário pouco tempo de trabalho, mas isso também vem algo que eu vou ter que falar internamente com o clube para a gente acertar os detalhes, né? Mas pode ter certeza que eu vou dar o máximo aí para estar o mais rápido possível à disposição. O atacante Pedro Henrique, que deixou o Internacional, também assinou com o clube e já treinou aqui no CT Joaquim Grava. Todo jogador tem grandes objetivos na carreira e para mim não é diferente. Estou muito feliz, motivado. É um grande clube, essa camisa pesadíssima. Estou muito feliz de poder chegar aqui. Fiz toda a pré-temporada, joguei alguns jogos do Campeonato Gaúcho. Estou apto e pronto para o professor quando ele precisar. Mister, né? O Corinthians, que também estava atrás de um zagueiro depois da saída do Lucas Veríssimo, chegou a abrir negociações com o Atlético Paranaense, com o clube japonês, pela chegada do zagueiro Kaká. Mas a apuração da ESPN aponta que as negociações esfriaram. E para completar, Igor Coronado, Matheus França e Pedro Henrique foram inscritos no BID e já estarão à disposição para a disputa da primeira fase do estadual. O técnico Antônio Oliveira já pode contar com os 3 novos reforços a partir de domingo, no clássico contra o Palmeiras. Vamos lá, então a gente coloca aí para vocês esse pacote de reforços do Corinthians, 3 anunciados hoje, mas temos o Palácios, lateral, o Félix Torres, o zagueiro, o Gustavo Henrique, zagueiro, o Hugo, lateral, o Igor Coronado, meia. E ainda o Matheus França, lateral, o Pedro Henrique, atacante, Pedro Raul, atacante, Ranieri, volante, Rodrigo Garro, meia. Começa a ficar interessante o mercado do Corinthians, ou todos aqueles jogadores que saíram do Corinthians não dá para repor peça por peça e nem na mesma qualidade, mas já dá para o torcedor sorrir um pouco, André? Eu acho que já começa a dar para a gente ver, ou tentar ver, como vai ficar o time, como o técnico da vez, que é o Antônio Oliveira, porque o Corinthians vem tendo muitos treinadores, né, desde as últimas temporadas, vai poder trabalhar em direção ao time que ele quer. Então, por enquanto, se fazia uma conta que era matemática. Lembra que era só quando o Mano saiu? Saíram 12, chegaram 3. O número de chegadas aumentou. Já começa a ser uma coisa equilibrada nessa coisa de saídas e chegadas. Isso é importante para a composição do elenco. Todos os times de Série A, Série B no Brasil precisam de quantidade de jogadores, porque senão os treinadores não conseguem trabalhar. E quando você fica com uma situação tão desequilibrada como o Corinthians tinha, era difícil e a gente viu no início do campeonato estadual o Corinthians não ter jogadores para completar o banco. Depois que a Copinha terminou, o banco era completado com esses jogadores da base. O Ranieri foi usado pelo Mano de maneira improvisada na zaga, pelo menos em 2 partidas. Aquela coisa toda que o fã de esportes que acompanha o noticiário já sabia. Então, o técnico, o Antônio Oliveira, começa a ter mais peças para manobrar nesse início de trabalho no Corinthians.
Está rolando aí pelas redes sociais um vídeo de uma entrevista do presidente Augusto Melo, dizendo que na gestão dele o Corinthians não contrataria jogador de mais de 30 anos, que o Corinthians só faria contratações que dessem um retorno financeiro na hora da venda e que esses jogadores, por terem mais idade, não apresentam essa possibilidade. É preciso deixar claro, e assim, o presidente atual do Corinthians tem recebido muitas críticas, nossas inclusive, por uma série de coisas que ele fez e falou que merecem essas críticas. Mas esses jogadores de mais de 30 anos, o Coronado e o Bruno Henrique, eles vêm para receber salários. O Corinthians não fez pagamentos para contratá-los. Não foi um investimento na contratação. É um investimento em remuneração. Não significa que o jogador venha de graça, não existe contratação de graça. O futebol ainda não inventou isso, mas é diferente de investir uma soma para contratar alguém, né? E depois receber numa futura negociação alguma coisa em troca que vale a pena em relação a esse investimento. Então é preciso ficar claro isso também. Sim, pois é. O Pedro Henrique, o Internacional, tinha uma dívida com o Corinthians. Então o Corinthians paga muito pouco para ter o Pedro Henrique no Internacional. Logicamente vai pagar pelos salários do jogador. E tem uma coisa que me chama muita atenção, que é a vontade do Matheus França de estar no Corinthians. Ele fez de tudo para estar no Corinthians. Ele teve proposta do Botafogo, ele teve proposta do Red Bull Bragantino, mas ele se diz corintiano, queria muito vir para o Corinthians. E aí ele sai, deixa de ser Mateuzinho também e agora se torna Matheus. É uma mudança total, né? Completamente, inclusive de nome. Parece ser outro jogador, mas isso que você falou é verdade. Não precisava, né, ter acontecido tudo o que aconteceu, né? A chegada dele, aquele treino em que ele foi visto pelo torcedor, depois ele teve que voltar e o Corinthians muda a maneira de negociar, oferece ao Flamengo a possibilidade da compra, é o que acaba acontecendo. E o Mateuzinho, ex-Mateuzinho, atual Matheus França, chegou ao Corinthians e aparentemente ele está muito satisfeito mesmo, é onde ele queria estar, até por uma questão familiar, como ele mencionou. E isso faz diferença, é muito bom, isso preenche o jogador de uma forma diferente. Tomara que as coisas deem certo para o Matheus França aqui no Corinthians. Pois é, ele dá até um risinho, né? Foi muita luta para estar lá, é verdade. André, desses 3 jogadores que chegam hoje, na tua opinião, assim, quem deve ser titular? Algum deles vai ser titular? E quem você já levaria? O Igor Coronado disse que ainda está se recuperando, então provavelmente ele não está à disposição para o domingo. Mas quem você levaria, então, para o derby, para ficar ali no banco de reservas? Então, levar para o derby, para qualquer tipo de envolvimento, seja para começar o jogo ou para ficar no banco, depende muito, acho, de 2 coisas. Da condição física do jogador, o quanto ele pode ser aproveitado, e do que esse jogador diz em relação a fazer a sua estreia, mesmo que seja uma estreia só burocrática, no caso de alguém que fica no banco e não entra no jogo, num derby contra o Palmeiras, fora de casa, o jogo vai ser na Arena Barueri, é uma situação de maior pressão. Dependendo de como o jogador estiver se sentindo, eu acho que a decisão precisa ser tomada. No caso de alguém que chegar e falar, eu estou pronto para jogar, eu quero jogar, e não existe nada melhor do que estrear contra o Palmeiras num clássico, porque os holofotes estão mais fortes e todo mundo está olhando, é uma ótima oportunidade, aí o técnico tem que pesar. Trabalho com o grupo, esses jogadores não têm. Condição de entender sistema de jogo, às vezes uma conversa é suficiente. Não é uma decisão fácil, justamente por causa da utilidade. Né? Não tem, às vezes não vale a pena. Matheus, aqui, bom dia. Boa sorte nessa sua nova trajetória no Corinthians. Obrigado. Queria que você falasse, você vem do Flamengo, um time estruturado, que já está brigando por títulos há muito tempo. Temporada passada não brigou, é verdade. E você chega num Corinthians que está num momento de reconstrução. Qual foi a proposta ou projeto que o Corinthians te mostrou que o Flamengo não pôde te oferecer? Obrigado. Bom dia, primeiramente. Todo mundo já sabe, viu nas minhas redes sociais, quando chegou a proposta do Corinthians, o coração falou mais forte, então eu não pensei 2 vezes, briguei muito para vir para cá. Então estou muito feliz que hoje um sonho meu e da minha família se realizou. Então acho que não tem outra resposta, mas sim, quando chegou a proposta, o coração falou mais forte. Matheus, aqui, boa tarde, Rafael Jacobucci da Rádio Craque Neto. Queria que você falasse um pouco, né, sobre perspectiva de seleção brasileira. O Corinthians pode te dar essa possibilidade, algo que o Flamengo não te deu? Cara, eu acho que sim. Foi uma das coisas também que eu pensei muito bem quando eu vim para cá. Corinthians é um clube gigante aqui do Brasil que tem uma visibilidade enorme. Então tenho certeza que se eu tiver uma continuidade boa aqui,
pode ser que apareça essa oportunidade na seleção, mas eu penso primeiramente em chegar, fazer minha história aqui dentro do clube e a seleção é a consequência. Mas ir para a seleção jogando pelo Corinthians, eu acho que não tem sonho melhor, né? Matheus. Edson Rufino, 105 FM. A minha pergunta é a respeito de você ter vindo para o Corinthians e ter que voltar para o Flamengo. Foi um constrangimento para você? E se você teve uma participação importante também nessa negociação para que pudesse voltar para o Corinthians? Cara, eu acho que não. Isso, todo mundo sabe que isso faz parte do futebol. Claro que ninguém quer que aconteça com você, mas aconteceu, eu fiquei de cabeça erguida e deixei muito bem claro para o Marcos Braz, lá da parte do Flamengo, qual que era a minha vontade. Eu voltei, lutei para estar aqui e graças à diretoria, o Rubão, o presidente, o soldado, eles me ajudaram, então a gente conseguiu trazer de volta para cá, então acho que não teve constrangimento nenhum, apenas voltei e fiquei de cabeça erguida e é isso. Matheus, boa tarde, Alexandre Oliveira da Record. Deu para notar, seu coração falou mais alto, botou a camisa, já beijou o distintivo, né? E você falou várias vezes que o coração falou mais forte. Eu queria perguntar para você, qual que é a sua maior lembrança como torcedor do Corinthians, porque está claro isso, sua paixão, qual que é a melhor lembrança que você tem? E como é a expectativa de poder estrear num derby, né? Cara, eu vou te falar, minha maior inspiração como torcedor do Corinthians foi meu avô. Ele que começou essa parte do futebol na família. E então ele corintiano, ele fez todo mundo gostar e torcer pelo Corinthians. E minha primeira lembrança foi quando eu fui no estádio com meu pai em 2007, 2008, não lembro muito bem. O Corinthians foi jogar lá em Londrina, na minha cidade, contra o Marília, Série B. E aí começou um temporal, uma chuva de granizo. Tava eu e meu pai na torcida organizada. Quando começou a chover, a Gaviões subiu o bandeirão. E aí aquilo lá ficou na minha memória, então acho que essa paixão pelo Corinthians veio primeiro pelo meu avô e depois dessa parte, né, que eu presenciei como torcedor. Então acho que veio aí a paixão pelo Corinthians. E eu acho que vamos ver, né? Vamos ver. Espero que eu possa estrear no derby. E se acaso acontecer, vai ser uma ótima oportunidade para mostrar. Leonardo, do 14º. Bom dia, boa sorte na caminhada. Obrigado. Eu gostaria de saber se você se sente confortável em atuar na lateral esquerda. O Corinthians tem algumas opções que não agradam tanto. E se você já jogou na lateral esquerda e se você se sente confortável. Cara, sinceramente, eu joguei 1 ou 2 vezes, mas não passa pela minha cabeça jogar pela lateral esquerda. Tenho certeza que tem jogadores aqui que são capazes de fazer aquela função, mesmo às vezes faltando alguns. Mas a minha posição é ser lateral direito, mas acho que lateral esquerdo não. Se acaso um dia o professor precisar, estarei ali disposto, mas se for para escolher, eu prefiro estar ali na minha parte. Matheus, tudo bem? Aqui Rodrigo Vessone, do portal Meu Timão. Queria saber por que a decisão de trocar o Mateuzinho pelo Matheus França e se o Tite falou alguma coisa do clube, da instituição, se você bateu um papo com o Tite e ele te deu algum tipo de dica assim, para você chegar bem no Corinthians. Cara, essa mudança já era uma coisa que eu pensava. Mateuzinho veio desde quando eu era mais novo, tinha 12, 13 anos. Isso foi se prolongando, tanto no Londrina, tanto no Flamengo. Eu quis mudar pela identidade, né? Que hoje eu me considero um homem, já me considero uma outra pessoa, com uma outra personalidade. Então, por isso que eu quis trocar o meu nome. E sobre o Tite, assim, ele não me disse muito sobre como seria, até porque faz muito tempo que ele passou por aqui, né? Ele só me deu boa sorte, falou sobre a torcida, que é uma torcida gigantesca, mas assim, não teve coisas específicas não, só me deu boa sorte e eu agradeci.
Matheus, aqui, por favor. Henrique Vigliotti, Identidade Corintiana. Primeiramente, boa sorte nessa sua caminhada aqui no Corinthians. Matheus, uma coisa que ficou muito vigente na mídia foi sobre negociações também com Red Bull Bragantino e Botafogo, onde provavelmente você chegaria já sendo titular absoluto, enquanto aqui você tem a disputa do Fagner, que é um dos maiores da posição da história do clube. Como é que você enxerga essa disputa e explica um pouco dessa escolha também pelo Corinthians? Cara, eu acho que eu deixei muito bem claro, né, qual que foi minha escolha. Chegou sim essas propostas para mim, mas quando chegou a proposta do Corinthians não teve como eu não pensar em vir para cá, mesmo tendo o Fagner, que é um cara que dispensa comentários, tem a história dele dentro do clube, tanto no clube quanto na seleção brasileira. Mas eu acredito que eu chego para cá aqui para poder brigar, né, pela posição. Respeito muito ele. Eu tenho certeza que os dois estando bem vai somar muito pelo Corinthians. Tem o Léo também, mas eu acho que os três estando bem vai ajudar muito o Corinthians e só quem tem a ganhar é o clube. Aqui, boa tarde, Matheus, Lara da Timão. Acho que todos nós nunca vimos um jogador querer tanto jogar no Corinthians. No seu post de despedida do Flamengo, você citou agradecendo por ter feito parte do maior do Rio. Quero saber de você qual que é a sensação de sair do maior do Rio e vir para o maior do Brasil, que também é seu time do coração. Obrigada. Eu acho que dá pra ver pelo meu rosto, né? Eu tô sorrindo à toa, tanto eu quanto a minha família inteira, porque é um sonho que a gente está realizando. Eu tenho que agradecer, claro, ao Flamengo, foi o clube que me criou, que me fez mostrar meu potencial pro Brasil todo. Mas hoje eu me vejo aqui jogando com a camisa do Corinthians por muito tempo e espero fazer uma história linda aqui. Matheus, boa tarde, Ricardo X, da Central do Timão. Primeiramente, bem-vindo ao Corinthians. Espero que a caminhada seja boa. A respeito de formação tática, o Corinthians tem algumas formações que diferenciam dentro do campo. 3 zagueiros, uma formação com 4. A respeito, individualmente, do Matheus França, com qual ele se sente mais confortável de jogar, embora, claro, esteja preparado para jogar em ambos? Cara, eu acho que independente de formação, que o professor passar, a gente tem que estar pronto para qualquer uma. Eu gosto muito de jogar por fora, mas também se precisar que eu jogue por dentro ali como um volante, eu já estou acostumado a fazer isso porque eu fazia bastante lá no Flamengo. Então qualquer formação que o professor priorizar, a gente tem que se adaptar, porque ele que comanda, ele que manda a gente dentro do campo. Então o jogador tem que se virar para entrar no esquema dele, que eu acho que quando ele decidiu qual que é o esquema é porque ele vê que é o melhor para o clube. Boa tarde, Matheus, seja bem-vindo ao Corinthians, Leonardo do Casal Coringão Podcast. Matheus, você iniciou sua carreira nas categorias de base do Londrina. Lá você se destacou por ter um perfil ofensivo e sua posição de origem era um atacante. Eu gostaria de saber como foi essa mudança do ataque para a lateral direita. E como você disse agora, você arriscaria alguma outra posição, caso o professor precise? Eu sempre joguei ali pelo lado, mais pro ataque, né? Eu gostava de fazer bastante gols na base. E tinha meu tio, ele sempre pegou no meu pé e falou, não, vai pra lateral. E até que teve um ano que um treinador meu chegou em mim e falou, por que você não tenta jogar na lateral? Você tem um vigor físico muito bom, você chega bem para atacar. E ele falou desse jeito mesmo, para atacante talvez você seja apenas mais um, para lateral pode ser que você seja o cara. Então eu parei para pensar, fui adquirindo mais conhecimento ali da posição e então deu certo, né? Tenho que agradecer os dois que botaram isso na minha cabeça, porque antes só pensava em ir para frente para fazer gol. E hoje eu tenho que agradecer os dois, porque se não fosse eles talvez eu não estaria aqui jogando no Corinthians. O meio-campista Michael participou parcialmente do treino do elenco do Corinthians antes do derby nesse sábado. Ele começou a atividade com os colegas, mas depois passou a realizar exercícios internos no CT Dr. Joaquim Grava, devido a um desconforto na parte posterior da coxa, que o fez sair do jogo contra o Botafogo de Ribeirão na última rodada do Paulistão. Fala, fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians.
sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. Em caso de ausência do Maicon no clássico, Fausto foi designado como seu substituto, enquanto Rian, recentemente promovido ao time profissional, é uma outra opção disponível para a posição. O Timão terá as ausências confirmadas de Diego Palacios e Pedro Raul, ambos lesionados. No entanto, o meio-campista Igor Coronado compareceu ao CT pela primeira vez para passar por testes e avaliações, conhecendo os novos colegas e a comissão técnica liderada pelo português Antônio Oliveira. A sessão de treinamento começou com uma preparação física na academia, seguida por um aquecimento no campo. No campo 2, Antônio conduziu um treino tático com os jogadores, além de trabalhar repetições de jogadas de bola parada, tanto ofensivas quanto defensivas. Fala, Fiel, se o Maicon não puder jogar, quem deve ser o titular do Corinthians no meio-campo? O Fausto Vera ou o Rian? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!